Hi people! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente trouxe aqui de novo a Seven Migration, o Cláudio especificamente, para tirar as dúvidas de vocês aí sobre que vocês trouxeram no Instagram pra gente. E essa é só a parte 1. Teremos 2 vídeos porque a gente tem um monte de pergunta. Então, Cláudio, diz aí, o que você vai falar hoje? Tem muitas coisas, né, que a gente vai falar hoje. Tem muitos assuntos, né? As perguntas foram bem variadas e é legal porque é um momento que está todo mundo um pouco inseguro, né? Do que vai acontecer, como vão vir as mudanças, coronavírus. Mas é bom que a gente pode estar aí passando o que a gente tem de informação até agora. É isso aí, então segura aí e vamos ver o que o Cláudio tem para falar para gente. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então, vamos lá para a primeira pergunta, Cláudia. A primeira pergunta é sobre vistos e pandemia, né? Que acho que é uma grande preocupação do pessoal. Se estão emitindo vistos mesmo com as pessoas não podendo entrar na Austrália? Bom, para quem está fora da Austrália, as coisas estão um pouco lentas, né? Tem bastante aplicação que está meio on hold, né? Tá em espera, a imigração não está mexendo nessa aplicação, exatamente porque não há uma previsão de quando as fronteiras vão se abrir novamente. Né? Agora, quem está dentro da Austrália e está renovando o seu visto, aplicando para um novo visto, as aplicações estão acontecendo normalmente. Eles estão até dando mais prioridade, né? Porque como os vistos de quem está fora da Austrália estão tudo parado, né? Quem está dentro da Austrália se beneficia porque está recebendo uma prioridade dessas pessoas que estariam fazendo a avaliação desses vistos de quem está fora, né? A exceção é pessoas que estão aplicando visto permanente, né? Porque quando você aplica para o visto permanente e ele é aprovado, você pode entrar na Austrália de qualquer forma, mesmo as fronteiras estando fechadas, porque você agora é um residente permanente na Austrália, né? E a mesma coisa se você tiver um partner que é australiano, ou seu pai é australiano, se você estiver aplicando um family visa, né? Se você for filho ou esposa de um australiano, aí também existe a concessão automática para entrar na Austrália. Então, esses vistos, mesmo que você estiver fora, eles vão ser processados automaticamente, normalmente. Ah, legal. Essa é uma pergunta que a gente está recebendo de quilo, assim, né? Quando é que vai abrir as fronteiras? E, infelizmente, ninguém sabe, né, Cláudio? Nem eles sabem ainda, né? E muita gente me pergunta, mas eu sempre falo, olha, qualquer pessoa que dá uma informação hoje vai dando um chute, um palpite. Eu também dou os meus palpites, né? Mas fica só na categoria de palpite, não é informação. Não tem nenhuma previsão de quando... Tem muita especulação, né? Falam julho para estudantes internacionais que já estavam em curso aqui e tiveram que dar uma pausa nos estudos porque estavam fora da Austrália. Falam de 4 a 5 meses, falam de só ano que vem, mas não existe nenhuma previsão ainda oficial. Vamos esperar, né, e ver o que vai acontecer. Então, Cláudia, a próxima pergunta aqui da Catherine, ela pergunta sobre o visto que pode patrocinar algum membro da família, que ela acha que é o 491. Existe esse visto? Existe, né? Na verdade, o 491, ele é um visto regional e ele tem 2 categorias. Ele tem a categoria da nomeação estadual e do sponsor de um familiar, né? O visto, que é nomeação estadual, a gente já conversou diversas vezes de outros vistos, né? Ele dá 15 pontos, você tem que ser nomeado pelo estado, você tem que morar numa área regional. E existe o mesmo visto também funciona se você tiver um familiar que seja Australian Citizen ou residente permanente, mas essa pessoa tem que estar morando numa área regional, né? Se você tiver uma ocupação que está na lista de médio a longo prazo, você tiver a pontuação mínima daquela rodada de convites, podendo contar com 15 pontos do seu familiar, você pode aplicar para o visto 491 se você for convidado, né? O problema, tem alguns problemas, né? Que esse visto, a pontuação dele está muito alta,
né? Ele hoje, a última rodada de convite, se eu não me engano, estava já em 95 pontos. Tudo bem que você pode contar com 15 pontos do seu familiar. Então, você pode ter 80 pontos por conta própria, pegar 15 do seu familiar e aí aplicar com 95. Mas esse familiar ele tem que ser um Australian Citizen, Permanent Resident, ele tem que morar numa área regional e você tem que ter uma ocupação na lista de médio a longo prazo, que não tem muitas ocupações na lista de médio a longo prazo. Basicamente, engenharia, construção, TI, área de saúde, área de educação, são algumas dos exemplos dessas ocupações. Então, assim, não é muito comum, mas existe, com certeza. Se você tem um familiar, a única desvantagem é que você tem que escolher, ou você vai pegar 15 pontos através do seu familiar, ou você vai pegar 15 pontos do Estado. Você não pode somar os dois, né? E muitas vezes o Estado ele vai ter uma pontuação mais baixa. Então, por exemplo, estados regionais como Tasmânia, Northern Territory, South Australia ou Western Australia, o Estado convida a partir de 65 pontos, né? 70 pontos. Então, você não precisa ter 95, como é o caso de U491 através da família. Legal. Seria uma pontuação mais baixa, é mais acessível. Mas, se você não cumpre os requisitos do Estado, você pode ver de aplicar através do seu familiar. Muito bom. Então, existem outras alternativas aí, né? Tem várias alternativas, né? Mas de qualquer forma, tem que ralar, né? Tem que ralar, né? Não é nada muito simples, né? 80 pontos não é uma pontuação simples de se alcançar, né? Então, tem que ralar no inglês, tem que ralar na experiência e outros fatores para você aumentar a sua pontuação. Então, agora vamos para a próxima pergunta, que é da G. Graciano. E aí ela pergunta assim, Cláudio, vistos após pandemia, como vai funcionar? Vai estar mais burocrático ou não? O que você acha? Olha, é uma outra questão que tem muita especulação, mas qualquer pessoa que dá qualquer informação vai estar dando um chute, uma opinião, né? Eu também tenho a minha opinião baseada no que eu ouço por aí, né? Nas notícias dos políticos. A imigração ela mudou muito as regras de imigração de 2017 para cá, né? Então teve uma grande revolução, visto acabando, visto sendo criado. Eu não acho que vai ser uma grande mudança depois da pandemia, né? Porque já estava bem adaptado, o programa já estava funcionando muito bem, dando prioridades para as regiões que precisavam de prioridade, tirando a prioridade de regiões como Sydney ou Melbourne, que não tem tanta demanda. Então, o programa ele já estava funcionando bem antes da pandemia. Claro que, quando chega uma pandemia que faz ter um êxodo de imigrantes na casa dos 600 mil menos trabalhadores e estudantes aqui na Austrália, é um momento que é uma oportunidade, talvez, da imigração falar, opa, vamos ver o que não estava funcionando bem, vamos tentar consertar. O que não estava funcionando muito bem, e é uma alegação, principalmente da oposição, né, do governo da Austrália, é que existiam muitos australianos de forma temporária na Austrália. Então, essa foi uma crítica até de uma grande política da oposição, que tinha 2 milhões de estrangeiros na Austrália em vistos temporários, né? Mas, assim, não tem uma definição o que seria feito com relação a isso, porque a Austrália precisa de estudantes, a Austrália tem skills que estão em demanda, né? Então, ela precisa desses overseas applicants, desses overseas workers, né? Esses trabalhadores internacionais, e precisa de turistas, né? Então, o que seria feito, né? Então, não foi proposto nenhuma solução. Então, não dá para saber o que ela proporia, caso ela fosse o governo, para solucionar isso, né? Talvez a crítica dela tenha sido assim, olha, vocês vamos dar logo uma permanência, vamos facilitar os caminhos de permanência para esse pessoal não ficar aqui anos e anos e anos e anos de forma temporária. Pode ter sido, mas assim, é muita especulação. Não há nada muito definitivo, né? Eu acho que a pandemia, num primeiro momento, vai fazer, talvez, dar uma dificultada, não posso dizer dificultada, mas vai dar uma prioridade para os australianos, que tem muito australiano desempregado, que está sendo sustentado pelos programas de ajuda do governo, né? Então, eles talvez deem uma prioridade para esses australianos voltarem para o mercado de trabalho,
mas no segundo momento eles vão ter que trazer de volta todos os estrangeiros porque o país vai ter que voltar a crescer, né? Então, novamente, não é não é nada oficial, é muita especulação, essa é a minha opinião, mas a gente não, qualquer pessoa que fizer uma previsão vai estar dando uma sua própria opinião e lá na frente a gente vai ter que ver o que vai acontecer. O que eu não acho errado, né, dar uma prioridade para os australianos, né, que você vê que o país preza pelo povo dele. Então, eu acho bem natural isso acontecer mesmo. Sem dúvida, né? Todo país, acho que agora está dando prioridade para os seus próprios cidadãos, até porque é muito caro para o governo ficar sustentando, né, com os job keepers, os job seekers, tal, que são seguro-desemprego, né, a ajuda com as empresas. É muito caro, né? Se eu não me engano, esse job keeper está custando 130 bilhões de dólares, né? E daí vai ser um rombo enorme, né? Então eles precisam botar esse povo todo de volta no mercado de trabalho para essa conta fechar, né? Então vamos para outra pergunta aqui, Cláudio, que é da Nani. Então ela está perguntando aqui, dentro dos regionais, qual estado está mais receptivo para ir para os engenheiros, né? Para a profissão de engenharia? Para engenheiro, olha, a Austrália inteira ela tem muita demanda em engenharia, né? Todos os estados têm engenharia em suas listas de demanda. O que vai diferenciar assim um estado ou outro vai ser os requerimentos. Por exemplo, se o engenheiro vai para Melbourne ou vai para Melbourne, quando eu falo Melbourne é a cidade, mas eu vou falar entre estados, né? O estado de Victoria, que é o estado onde tem Melbourne, ou o estado de New South Wales, que é onde fica Sydney, esses estados eles são mais competitivos, né? Todo mundo quer ir para esses estados. Então, o engenheiro, se ele vai para esses estados, ele tem que ter mais experiência, né? Engenheiro em Victoria, por exemplo, tem que ter 5 anos de experiência, senão não consegue aplicar, né? Outros estados, por exemplo, South Australia, Northern Territory ou Western Australia, talvez, se você não tem tanta experiência, pode ser uma opção legal para você. Agora, esses estados, eles sempre têm uns requerimentos que você precisa ou trabalhar na sua área, ou fazer um curso na sua área, ou às vezes os dois, né? Então, é só você... esses estados são muito receptivos para engenheiros, mas você tem que saber que quando você chegar nesses estados, você vai ter que tentar se qualificar na sua área, né? Fazer, de repente, um mestrado, que é um curso que vai ser bem visto pelo mercado, que vai te dar um graduate visa para você poder tentar uma oferta de emprego na sua área, e aí o estado vai ser super receptivo para você. Não adianta você pensar que você é um engenheiro, sem experiência, vai fazer aqui um cursinho técnico de Project Management de 2 anos e você vai conseguir ser sponsorado pelo estado. Isso não vai acontecer. Ou, em raras vezes, vai acontecer. Se você quiser aumentar a sua chance, pensa que o estado ele quer, principalmente os estados regionais, eles querem gente que venha para realmente fazer a diferença no estado. Então, ele vai querer gente que, se não tem experiência, tudo bem, venha aqui ganhar experiência, se qualificar, fazer mestrado e cursos sejam bem bacanas para você trazer os seus skills para ajudar o estado. Legal. Então, a dica é ir para cidades menores, né? Que vai acabar sendo um pouco mais fácil. Sim, a não ser que você tiver um bom nível de experiência, né? Se for muito experiente, outros estados podem ser uma opção para você. Mas lógico que vai ser sempre mais concorrido. Sim. Né? Então, chances de, se você for muito experiente e vier para Perth ou Adelaide, por exemplo, ou Darwin, a chance de você conseguir vai ser melhor do que se você for para Sydney ou Melbourne, né? Agora, se você não tiver experiência, basicamente é bom não pensar nem em concorrer com gente que vai estar melhor em você em Sydney ou Melbourne. Já vai direto para uma área regional. Legal. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado aí. Espero que o Cláudio tenha respondido aí todas as perguntas aí. E é claro que ele sempre está aqui com a gente, o Jedi aí da imigração, né? Que sabe tudo. Então espero que a gente tenha ajudado. E fica para a próxima. Espera a segunda parte. E see you. Até mais.